com todos os cuidados que você tem. Um caso verídico, eu estava no hospital visitando as crianças, uma médica que já me conhecia disse assim, Uli, tem um jovenzinho aí de 19 anos, acabou de sair de uma cirurgia, de um tumor no cérebro e tal, eu sei que não é sua faixa etária, mas eu acho que ele vai ficar muito feliz de receber sua visita. Aí eu entrei no quarto com ela, e ela começou a falar para o menino, olha, esse aqui é o tio Uli, ele trabalha aqui no hospital, ele visita as crianças, e ele começou a ter uma hemorragia cerebral que ele lavou eu, ela e o quarto de sangue. Quer dizer, nem sempre a gente consegue manter essa distância por causa do contato com o paciente, né? Tenha um alvo na visitação. O que eu chamo de alvo? O que começou a acontecer comigo? Pensa num ambiente hospitalar, onde a maioria das pessoas não se sente emocionalmente capaz de visitar criança. Então, a maioria canaliza visitando os adultos. Eu, que sou um dos poucos na minha época, que está na pediatria, eu ia visitar a criança, a mãe me consumia de tal forma que eu não conseguia falar com a criança. Então, eu acho que, não quero ser grosseiro, mas se o meu trabalho é com as crianças e tem mais gente trabalhando com os adultos, eu não vou perder tempo com a mãe. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a trabalhar em dupla. Enquanto minha dupla fica com a mãe, eu fico com a criança, né? Para eu poder acompanhar, alcançar mais crianças. Então, hoje eu tenho um alvo, eu vou no hospital, quero pelo menos visitar meia dúzia de crianças, né? E você cumprir aquele alvo, porque se você deixar, você é tomado por tanta gente que quer conversar com você, que você não consegue atingir a criança, que no caso é o seu trabalho ali, ok? Seja paciente, nós já falamos isso. Queria falar um pouquinho de relacionamento, que isso é importante. Pode passar, Ingrid. Vamos lá, pode passar. Quero falar sobre você. Você e o médico. O médico é a pessoa mais importante para o doente. O visitador, você sempre deve dar a sua vez para o médico. Ah, Júlio, mas eu estava falando com a criança, ela estava quase falando sim para Jesus. Fala sim para Jesus daqui a pouquinho, depois que o médico consultar. Ele é sempre a prioridade. De novo, ninguém se interna para ser evangelizado, né? Se interna por causa de uma enfermidade. Visitador, já falamos sobre isso. Você deve evitar terminologias e diagnósticos. Você não tem autorização para falar com o paciente sobre isso. Você não deve comentar sobre o tratamento. Você sabe o que vai acontecer cada passo, mas você não deve falar com ele, com o paciente. E o médico sempre vai buscar também momentos a sós com você. Sabe aquele médico que me botou para fora, porque estava de pavio curto? Depois de algumas vezes ele me chamou, tem um paciente aqui que você precisa visitar. Ele mesmo sentiu essa necessidade de me direcionar para outros quartos, né? Então, isso vai acontecer também, de o médico reconhecer de alguma forma que o seu trabalho ajuda o dele, né? Tem gente que fala assim, nossa, médico e enfermeira, eles são muito secos, muito grossos. Você já imaginou se cada médico e cada enfermeira se envolvesse emocionalmente com cada paciente? E outra, o médico, pelo menos dentro da área pública, tem trocentos pacientes para ele visitar, ele não tem esse tempo, né? Eu nunca vou esquecer que eu estava na área de queimados e passou um médico mais idoso com um monte de médicos mais jovens. Deveria ser o professor e os alunos. Ele pegou um garotinho da área de queimados que estava andando no corredor, ele pegou o menino, deitou na maca, levantou a bata do menino e falou assim para os médicos, nós vamos arrancar essa pele boa e botar aqui, vamos fazer um enxerto aqui, vamos botar 2 extensores aqui, e foi embora. Ninguém perguntou o nome do menino, ninguém tirou o menino da maca, eles não têm esse tempo, né? Pode parecer até nada emocional, mas a gente tem que entender também a situação dos profissionais nessa fase também. Você e a enfermeira,
Ela é sua conselheira, você tem que trabalhar em harmonia com ela. Ela deve ser sua consultora, porque ela sabe de tudo o que aconteceu com o paciente. E ela mesmo vai trazer confidências para você também. Pode passar? Você e o paciente. Então, muita gente me pergunta, tio Uli, como é que você procede quando você entra no quarto? Tudo no hospital é muito complicado. Você quer ver? Caso verídico. Chega no quarto, os 8 ou 6 berços lá com as crianças e as mamães. Bom dia. A mãe revoltada fala assim para mim, só se for para você. O simples bom dia pode ser ofensivo, mas eu mudei estratégia. Olá, tudo bem? Eu sou o tio Uli, eu trabalho aqui na capelania e eu vim aqui, sabe, mamãe, por quê? Porque Deus ama tanto você. Mamãe virou para mim e falou assim, ama? Minha filha está morrendo de câncer, ele deve me adorar, né? Então, assim, eu procuro chegar e dizer, olá, me apresentar, falo o meu nome, quem eu sou, o que eu estou fazendo ali, né? De uma forma para a gente amenizar esses traumas psicológicos num primeiro contato. Ficar de fácil visualização do paciente. Não de uma forma lateral, que ela tenha que torcer a cabeça para me olhar, o pescoço, né? Não muito próximo, para evitar contágio tanto do paciente para você, como de você para o paciente. Cuidado com essas proximidades, né? Sentar na cama, chegar muito perto, abraçar, beijar. Eu me lembro que eu tive uma pedra na vesícula e precisei fazer uma cirurgia. E no meu caso, não é que nem hoje que é laparoscopia. Eu tenho 14 pontos aqui na barriga e eles não tiram a pedra da vesícula, eles tiram a vesícula fora, né? E eu tenho um histórico, diz a minha mãe, e eu pergunto para minha mãe, porque eu não tenho essa memória. Eu nunca vomitei. Eu não lembro de vomitar. Eu não sei qual é a sensação de vomitar. E eu pergunto, mãe, quando eu era pequeno, só lembra de eu vomitar? Eu não lembro. Bom, eu estou no hospital, fiz a minha cirurgia, estou na cama, voltando da cirurgia, eu começo a sentir uma tremedeira nas pernas, um calor, um negócio subindo. Eu taquei a campainha, veio o enfermeiro. Falei, moço, eu não sei, mas eu acho que eu vou vomitar. Falei, não, espera, segura, eu vou pegar uma toalha, lavei ele da cabeça aos pés de uma gosma verde. Então, nem sempre a gente consegue evitar esse contágio, né? A gente tem que evitar o máximo possível de proximidades. Visita curta, sem demonstrar pressa, né? Já vi muita gente assim. Sei. Tá, é só isso? Tá, né? Enquanto você está ali, toda a sua atenção é do paciente. Mesmo que você tenha mais 20 para visitar. Poucas perguntas. Paciente se cansa. Principalmente criança, né? Ela já, independente no estado normal dela de saúde, a paciência é curta. Televisão. Vamos gravar? Uma garotinha, 5 anos. Televisão. Gravando. Qual é o seu nome? Ela, Fernanda. O diretor de áudio falou aqui no meu ponto. Picou o microfone. Vou ter que gravar de novo. Tá legal. Consertou? Tá. Pequenininha, nós vamos de novo, tá bom? Ok. 3, 2, 1, gravando. Oi, pequenininha, qual é o seu nome? Fernanda. O cara fala assim, vai ter que trocar a bateria. O microfone picou de novo. Vem o cara, troca a bateria do microfone. Desculpa, gente, está tudo bem? Vamos lá? Pode gravar? Pode, vamos lá. Qual é o seu nome? Fernanda. Aí o diretor de marketing fala, Uli, desculpa, não demos close no rosto da criança. Porque se não der o close no rosto da criança, a mamãe me enforca, né? Porque, na verdade, ela foi na televisão, não é porque a criança dela quer ver o tio Uli, é porque ela quer ver a criança dela aparecer na televisão, né? Então, desculpa, agora vai, gente, câmera, tudo bem? Tá um close na menina? Microfone tá legal? Então vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Qual o seu nome? Eu já falei, Fernanda. Né? Com aquela paciência.
Então, imagina o paciente que está com dor, que está com febre. E criança é monossilábica, né? Então, como é que funciona no programa de TV? Você faz uma pergunta desse tamanho, a criança responde, sim. Então, eu começo assim, na TV. Qual é o seu nome? Como chama sua mamãe? E seu papai? Você tem irmãozinho? Você vai na escola? Como chama sua professora? Né? Então, eu faço isso para ver se rende o tempo do câmera vir, dar o close na cara da menina e tal. Imagina no hospital, uma criança com febre, com dor, como você chama? Como é sua mãe? Você tem irmãozinho? Você vai na escola? Qual professor que você mais gosta? Não funciona. Cuidado. Criança, poucas perguntas, o paciente se cansa. Evitar polêmicas, discussões, notícias tristes e alarmantes. Nem sempre isso é possível. A assistente social ou uma das médicas que são responsáveis pela oncologia de um dos hospitais que eu trabalho, me chama para eu estar junto com ela para dar a notícia do óbito da criança para a mamãe. Não sou eu que dou a notícia do óbito, mas a assistente social, ela já me viu orando com a mamãe, ela já me viu visitando a mamãe. Então ela vê que nesse momento eu vou ser um consolo espiritual para a mamãe, que é esse o nosso trabalho de capelania. Então nem sempre a gente consegue evitar as mensagens tristes e alarmantes, né? Agora, o que acontece muito é de você apaziguar discussões, né? Então já peguei muitas vezes papai e mamãe no corredor assim, não, você deixou a panela fervendo na boca da frente. Foi você que, né? Então aquele tipo de acusação que você é obrigado a acalmar para que a criança não compartilhe ou não vivencie esse momento. Pode passar. Paciente em geral está com sensibilidade à luz, perfume, cores fortes, sons. Crente adora um microfone. Você passa naquelas igrejinhas pequenininha, que é uma portinha, só está um pastor e uma pessoa sentada e o microfone no último volume, né? Então, se você... Música é um bálsamo no hospital, mas prefira o violão do que a guitarra, né? Sons mais que você não vá criar irritabilidade ao paciente, né? Gente, tem coisas que a gente não consegue explicar. Você já conseguiu explicar para os instrumentistas do louvor tocar baixo? Abaixar o volume? Você não consegue ouvir nem o ministro de louvor cantando? É impossível, né? Tem coisas que é impossível de explicar. Como é que na igreja tem uma pessoa específica para passar a letra do cântico e ele passa errado, demora para passar a tela que você não sabe a letra? Como é que você explica R$10 o quilo do tomate? Então são coisas difíceis da gente explicar, não é mesmo? Manter a calma sem irritações ou falar dos seus problemas. Eu já vi uma situação de uma visitadora conversando com uma mãe. A mãe virou para ela, para a visitadora, e disse assim: ô moça, está tão difícil. Eu estou com meu filho internado aqui. Eu tenho 2 em casa. Meu marido chega do trabalho, em vez de me ajudar, vai para o bar beber. Seu marido, você não conhece o empiastro que é o meu. Eu comecei a ouvir aquela conversa, eu falei, gente, que conversa de louco. Eu entendo que acho que a visitadora, ela quis amenizar o problema da outra, ou querendo se identificar que ela também tinha problema com o marido. Gente, é problema demais, isso não funciona. Deixa só a pessoa compartilhar com você, para você depois orar, aconselhar, né? Não dar nada ao paciente sem consulta ao médico ou enfermeira. Ah, mas ele pediu só para eu levantar a cama. Você sabe se ele fez cirurgia no abdômen e não pode se dobrar? Ah, ele pediu um copo d'água. Não, mas você sabe que você está em jejum, vai fazer cirurgia no dia seguinte? Né? Não falo que você negue ajuda, mas sua consultora é enfermeira-chefe. Olha, o paciente da cama tal pediu água, posso dar? Ah, ele pediu para eu levantar a cama, posso levantar? Cuidado! Vou para 15 direto. Você não é o auxiliar de enfermagem. Cuidado que rapidinho você vira o auxiliar de enfermagem. Meu irmão sofreu um acidente na madrugada, quebrou o fêmur, caiu de moto, a ambulância pegou, levou para o clínicas. Chegou lá na ortopedia e traumatologia, os médicos me conheciam, me ligou. Tio Uli, seu irmão está aqui.
Madrugada, peguei meu crachazão, meu inventário, meu avental e fui para o hospital. Cheguei na traumatologia, tá lá os caras pendurados, engessados, umas 6 camas junto com o meu irmão ali. Eu cheguei para o meu irmão, eu só falei assim: Robinson, você está bem? Quando os outros rapazes me viram de avental e de crachá, ai moço, coça a minha clavícula, ai moço, levanta a minha cama, ai moço, me troca. Você vira o auxiliar de enfermagem rapidinho, né? Não esqueça, a gente quer servir, mas você não é o auxiliar de enfermagem, tá bom? Desculpa, Ingrid, volta só um pouquinho. Guardar segredos dos pacientes, consolo e conforto, não tenha pena, mostre interesse, identifique as preocupações. Ok, pode passar? Imagine uma criança internada. Tiraram ela da escola, do papai e da mamãe, da casa, das brincadeiras, dos amiguinhos. Essa criança está no hospital. Ela não está normal. Ela não está com o seu psicológico normal. Ela teve a vida cotidiana dela quebrada. Está tudo diferente agora. Não é, não está acontecendo nada. Está sim. Ok? Lugar e pessoas desconhecidas, ela não conhece médico, enfermeira, ela não conhece ninguém que está ali. Ela tem medo do desconhecido, tem medo da morte, tem medo das perdas, tem medo da internação. Então veja só, tudo isso está cometendo essa criança que está deitada naquela cama ali na sua frente. Pode continuar, Ingrid. Mas a pior coisa que existe para uma criança internada é algo que você pode melhorar e aconselhar. Pior coisa para uma criança internada psicologicamente é ela ver o ponto de apoio dela abalado. Ou a mamãe de olho vermelho, a mamãe se dirigindo para o corredor para conversar baixinho com o papai. Né? Se ela percebe que a mamãe e o papai, que a fortaleza dela, de olho vermelho, chorou, falando baixinho, cochichando, né? Então, se você puder aconselhar os pais, para que eles evitem esse tipo de procedimento perto da criança, porque é o que mais afeta psicologicamente ela. Bom, isso aqui nós vamos mandar para vocês a apostila, mas só para vocês conhecerem um pouco. Ortopedia, a maioria está pendurado, está engessado, está em máquina de tração. Não tem como você fazer um trabalho coletivo. Você vai ter que fazer uma visitação quarto a quarto, cama a cama. Não tem como removê-los para um momento coletivo, ok? Pode passar. Oncologia, né? Essa criança ela fica em tratamento ambulatorial ou internação por causa da quimioterapia, e isso acontece de 3 a 10 dias de internação, e o tratamento de quimioterapia pode durar até 120 dias, né? Ela está frágil física e emocionalmente. Talvez você consiga fazer um trabalho coletivo de reunir essas crianças, né? Dependendo do estado físico dela. Pode ser, desculpa, Ingrid. Pode ser flexível ou coletivo, ou dependendo do acometimento, você vai ter que fazer uma visita leito a leito. Pode. Neurologia. Muitas vezes é hidrocefalia, né, tumores cerebrais, eles estão às vezes ou em ambulatórios, ou acabaram de fazer cirurgia, aconselhamento individual. Só para você conhecer, queimados, comprometimentos de 10% a 100%, para mim sempre foi uma área muito difícil, né? E eu me lembro que eu investi toda a paramentação, antes de chegar na CTI, era uma daquelas portinhas tipo bang bang, né, que vai e volta. Eu entrei, a enfermeira segurou. Eu falei assim, posso entrar? Ela falou assim, aí eu falei assim, tem alguma coisa errada que eu esqueci? Ela falou assim, não, a visão é que não é boa. Eu que estou perguntando se você quer entrar. Eu falei, o que foi? Menino com pipa, eletrocutado, 2 olhinhos e um torrão, a gente não sabe como está vivo. Amém, Deus me trouxe até aqui, vamos lá. Entrei no quarto, grudei nos olhinhos dele, falei com ele, lagriminha escorreu, foi embora. Então, assim, é uma das áreas muito difíceis, né? De muita dor, de muita medicação pesada. Então, você tem que escolher o melhor momento que a criança esteja ali consciente para te ouvir, para que você possa alcançar. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo no Clínicas de São Paulo, Cristina, 1,85 m de altura, modelo fotográfico, loira, lindíssima. De fim de semana ajudava o pai e a mãe numa banca de pastel, explodiu o bujão de gás.
e a bacia de óleo fervendo derramou do pescoço para baixo, só salvou o rosto. Ela tinha várias plásticas, ela tinha enxerto nos ombros, e ela trabalhava com a gente dentro do setor de queimados. É maravilhoso, né? Você chega para alguém e fala assim, eu sei o que você está sentindo. Sabe nada, você queimou o dedo no ferro elétrico, passando roupa, quase morreu de dor. A mulher está com 90%. Então a Cristina chegava e falava assim, olha, eu sei o que você está sentindo, ó, né? Existe uma identificação, né? Pacientes terminais. Essa é uma coisa que a gente aprende, né? O que acontece com o paciente terminal, que a gente chama que são as fases de agonia. A primeira delas, vamos falar num caso muito específico, que isso se aplica bem no caso de HIV. Choque. Estou doente. O exame mostrou, estou doente. A segundo estágio que o paciente passa, esse exame não é meu. Trocaram lá no laboratório. Negação, não estou com isso não. Eu vou fazer o exame de novo. A terceira, cólera. Estou e vou levar você comigo. Então, na época do HIV, tinha paciente que roubava seringa, queria espetar na enfermeira, no médico. É aquele momento de cólera, de raiva, de nervoso. Aí, é uma outra fase perigosa, é a barganha. Ele tem, sabe que tem, e vai querer conseguir vantagens com isso. Eu me lembro que para visitar a Eliana, lá na traumatologia, eu tinha que passar, era o último prédio do Clínicas, é o hospital governamental maior do Brasil, né? São trocentos prédios. Então, para cortar caminho, eu ia pelo pronto-socorro, e depois do pronto-socorro dava na Eliana. E pronto-socorro de hospital público é uma coisa, né? Você chega, parece que todo mundo foi esfaqueado. Outro dia, todo mundo levou tiro. Outro dia, todo mundo caiu de moto. É curioso, né? Assim, você vê aquela quantidade de gente. E eu passava meio de cabeça baixa, assim, só que eu ia lá na Eliana. E quando eu chego no pronto-socorro, eu conheci o porteiro e comecei um papo com o porteiro. E a porta bang bang, abria e fechava, eu vi que no corredor tinha uma maca com um travesti na maca. Loirão, assim, o travesti. Calminho, quietinho. E eu conversando com o porteiro. Acabou a conversa. Quando eu abri a porta, que ele me viu, ai moço, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Chorou torrencialmente, estava quietinho. Eu preciso de ajuda, olha como eu estou, minha barba crescendo, você não consegue um aparelho de barbear, olha minhas unhas, o esmalte tudo lascado, você não consegue. Olha a preocupação dele, né? Ele estava assim, usando a situação dele para barganhar coisas que ele achava que ele tinha necessidade. Então, existe uma forma de barganha, dentro do hospital mesmo, até com a área médica, até com a agente visitador, sabe que tem, já está consciente, não tem negação, não tem cólera, vou levar vantagem, vou me aproveitar desse estado para ganhar uma vantagem. Depois disso, tem aceitação. Sei que tenho, e começa já uma ponte para o decassex, que é, você chega, passa no quarto e fala assim, ei gente, bom dia, tudo bem? Você ouve aquele lá no quarto e faz assim para você. Tipo, nem te olha. Ai, não quero falar não quero visita não. É a pior fase, né? Talvez a melhor delas é nesse momento aqui de depressão que você consegue alcançar, né? Que a pessoa está disposta a falar e a desabafar. Pode passar. Psiquiatria, estava falando para a Isabelle. A minha chefe no hospital disse assim, tem um desafio para você. Falei, depois de queimados eu aguento qualquer coisa. Psiquiatria. É difícil. Depois de 3, 4 visitas que eles te abraçam, tio, me leva daqui, quero ir embora, quero descer, quero ir embora daqui. Né? Aí eu consegui alguma coisa, mas mais com figuras e cores do que com palavras, né? Porque os comprometimentos psiquiátricos são variáveis, quase variados, quase tem que ser um tratamento individualizado. Achei muito curioso, uma vez eu cheguei no hospital, os médicos estavam na sala tomando café, e havia uma paciente que ela urrava na psiquiatria, ela gritava muito. Eu não sei se o médico estava zombando, ou ele tinha discernimento, porque eu passei pela sala dos médicos, eles estavam conversando, um deles falou assim, não, aquilo ali não é loucura não, aquilo ali é demônio.
Esses tipos de comentário que muitas vezes a gente ouve, né? E é desnecessário. Pode passar? Isso é importante, né, gente? Não dá para trabalhar sozinho. Todos nós nos unimos. Você, o médico, a enfermeira, os profissionais, para o bem-estar do paciente. Se não tem essa comunicação, o prejudicado quem é? O paciente, né? Todos nós cumprimos ordens no contexto hospitalar, regras, e temos que obedecer, porque senão portas vão ser fechadas. Sabe o que aconteceu? Não existia capelania hospitalar no clínicas. O que aconteceu? Pegamos gente pingando óleo na boca de paciente, dizendo que ele estava curado em nome de Jesus. E a gente não fala muito, faz muito tempo que já passou, já pode falar. A gente teve um óbito no hospital, que tiraram o sangue e o soro, falaram que estava curado em nome de Jesus. Não foi a causa da morte do paciente, mas os evangélicos levaram a fama, e durante 2 anos, não foi a lei não, o diretor do Clínicas Emílio Ribas barrou a entrada de todo e qualquer religioso. Depois daí, se levantou uma junta de pastores em São Paulo e criaram o departamento capelania e se comprometeram com o diretor da seguinte forma: evangélico só entra aqui dentro se passar por um treinamento com a gente. Aí a gente pôde relaxar e saber que pelo menos se tinha evangélico lá dentro visitando, tinham sido treinados, né? Então, mas por causa de um erro de procedimento, você pode fechar as portas para outros evangelistas que estão ali no seu lugar. Ok? Eu acho que a gente terminou. Deixa eu ver, Ingrid. Você vai receber normas normais do hospital. Nessa lista eu vou te falar também, nessa apostila, tem algumas informações para você conhecer cada profissional da saúde, né? O médico cura da doença, a enfermeira, a enfermeira-chefe, ela é a responsável pela equipe de enfermagem. Ela não é a que vai levar a medicação para o paciente, ela não é aquela que vai dar banho no paciente. Quem faz isso é auxiliar de enfermagem. A enfermeira-chefe chefia a equipe. Psicólogo, o apoio psicológico, assistente social, a higienização, que é a pessoa que cuida da higienização e limpeza das camas, né? Pessoal de manutenção, administração, olha, todos os profissionais que trabalham dentro da rede hospitalar, né, com o paciente internado, e que bom se a gente pudesse trabalhar em harmonia. Bom, depois de viver, morar e ter nascido 40 anos em São Paulo e trabalhar durante 15 anos dentro da capelania hospitalar de São Paulo, me mudo para Belo Horizonte. E pergunto assim, qual é o maior hospital aqui, em Belo Horizonte, com crianças? É o Hospital da Baleia, que é referência em oncologia infantil. Ok. Cheguei lá, assim, vocês têm aqui capelania hospitalar? Eu falei com a psicóloga do hospital. Não, com a assistente social. Vocês têm a capelania hospitalar aqui? A mulher olhou para a minha cara, quase que ela falou assim, como? Nem sabia do que eu estava falando. Não, você tem algum projeto aqui dentro do hospital para humanização do paciente? Procura psicóloga. Fui na psicóloga. Olha, você tem aqui algum projeto de humanização no atendimento, no hospital? Nós temos um projeto aqui chamado Arte com Amor. Falei assim, e o que é esse projeto? A gente traz para o hospital iniciativas para amenizar o trauma de paciente, a trauma de internação do paciente. Falei, opa. Por exemplo, ela falou, por exemplo, um traumatizante para o paciente internado é o branco das paredes. Então a gente convida pessoas, artistas plásticos que pintam quadros, doar os quadros para a gente pôr nas paredes e amenizar o branco das paredes. Falei, legal. Que mais? A gente traz instrumentistas, músicos para tocar, a gente traz palhaços, contadores de história. Eu falei, opa. Falei, olha, eu gostaria de trabalhar com você. Ela me deu uma olhada de cima a embaixo. Disse assim, e o que você pode fazer? Eu gosto de contar história. Mentir? Lá dentro ninguém sabe que história eu vou contar. E eu estou há 20 anos dentro do hospital como contador de história.
Quem é a presidente do hospital? Tereza Guimarães, herdou do pai, uma mulher bem relacionada, cheia da grana, e ela não consegue, com o dinheiro do SUS, dar para o paciente o tratamento que ela gostaria. Ela quer internar a mãe junto, o acompanhante, ela quer dar assistência para a mãe. Como ela é uma mulher bem relacionada, o que ela faz? Consegue muita verba. Então, políticos de Minas Gerais e Belo Horizonte destinam suas verbas, muitas para o Hospital da Baleia. Gente famosa contribui com o hospital. Zezé de Camargo, Luciano, cantores. O que a Tereza faz, esperta? Ela criou um prêmio chamado Amigo do Baleia. O que ela faz? Contrata o melhor buffet de Belo Horizonte, que é o Catarina. Ela contrata o melhor comes e bebes. Ela contrata o cantor da moda, aciona a imprensa e vende convites para o jantar no buffet. E com esse convite, ela angaria fundos e doadores. Então, ela elegeu o prêmio Amigo do Baleia. Quem ganhou o prêmio? Governador Aécio Neves, na época, senador Eduardo Azeredo. Lá em Belo Horizonte, a gente tem uma rede de farmácia, que é um monopólio chamado Drogaria Araújo. Você chega na Araújo, você compra uma caixa de comprimido. Chega no caixa, a moça fala assim, R$19, você dá 20. Imediatamente ela fala assim, quer doar R$1 para o Hospital da Baleia? E toda essa doação é revertida. Então, a Drogaria Araújo já arrecadou milhões para o Hospital da Baleia, várias áreas de internação e quimioterapia foram construídas com essa grana. O dono da Araújo, da Drogaria Araújo, ganhou o prêmio. Eu não lembro que ano eu fui comunicado que o amigo do ano do Hospital da Baleia, eu tinha sido eleito. E, para minha surpresa, foi a cartinha que eu recebi, me comunicando que eu fui eleito o amigo do Baleia. Primeiro, que os médicos me disseram que eu fui a única pessoa que ganhou o prêmio sem estar envolvido em dinheiro, porque a minha contribuição era em trabalho, né? Não era em doação. Mas o legal foi a carta, veio escrito assim, Excelentíssimo Senhor Ulisses Braga Spaggiari, Ministério de Evangelização de Crianças. Mesmo me identificando como contador de história, eles identificaram que o que eu fazia lá mesmo era evangelizar crianças. Olha que porta aberta para a gente construir uma capelania hospitalar evangélica lá dentro. Né? Então, assim, situações, quarto a quarto, cama a cama, Deus te honra daqui a pouco de você fazer algo maior, maior e maior. Amém? Perguntas? Pode passar isso aí, Ingrid. Gente, música é um bálsamo no hospital. Se você toca um instrumento, você canta, é algo maravilhoso. Agora, tem coisa, desculpa, atacou o tio Uli chato de novo, né? Eu passava na pediatria, e às vezes, para passar na pediatria, do lado é a área de geriatria, doença de idosos. E eu encontrei várias vezes uma senhora, saltão alto, taier impecável, cantora lírica. Ela ia cantar para os pacientes adultos. E naquele Natal, a gente estava fazendo um mutirão de evangelização, eu nunca parei para ouvir a mulher cantar. Mas ela estava com um violinista e um tecladista nesse dia. Falei, eu vou parar para ouvir a irmã cantar. Sabia que ela era cristã. Como eu sou chato, mas vai me desculpar, tá? A irmã começa a cantar. Mãos ensanguentadas de Jesus. Gente, me ajuda aí. Tanta música para cantar. Canta uma música que fala do amor de Deus. Imagina eu chego para o pequenininho que está internado. Sabia que Jesus morreu na cruz? Enfiaram 2 pregos na mão dele e um no pé. Tinha um soldado lá desconfiado que enfiou uma lança do lado dele para saber se ele já tinha morrido ou não. Entra a enfermeira com a injeção, a criança pendura no teto. Né? Tem jeito de eu falar do sacrifício de Jesus sem ser tão detalhista. Larguei a irmã cantando e fui embora. Mãos ensanguentadas de Jesus. Ok. A música, volta um pouquinho, desculpa. Né? A música é esse instrumento poderoso, ele sensibiliza, promove esperança do paciente. A música realmente é um bálsamo. Então, se você
toca um instrumento, canta, é muito bem-vindo dentro da área hospitalar. Gente, você sabia que você pode trabalhar dentro do hospital sem estar ligado ao paciente? Porque eu sei que tem gente que tem... Esse meu irmão que sofreu um acidente, meu tio de 40 anos foi visitar ele no hospital, desmaiou, porque não pode ver uma gota de sangue. Né? Tem gente que tem, né? Então, eu tinha 1 mês de férias. E eu disse, Senhor, eu vou dar 1/3 das minhas férias para o Senhor. Eu vou ficar 10 dias dentro do hospital. Porque eu só visitava os pacientes de sábado e domingo. Então, eu não conhecia outros missionários de outras igrejas que trabalhavam integralmente e visitavam durante a semana. Então, durante 10 dias, eu vou visitar durante a semana. Eu estou passando na área de queimados. Eu olhei numa sala, tinha um monte de mulheres. E eu conhecia aquelas mulheres, eram mães dos pacientes de queimados, que eles ficam muito tempo internados. E as minhas 2 amigas de capelania estavam com elas lá dentro. Um vidrinho desse tamanho, meio longe, eu não conseguia ver, mas eu não via ninguém cantar, eu não via ninguém pregar. Aí eu falei assim, o que essas meninas, o que essas mulheres estão fazendo aí dentro, né? Aí eu fiquei na porta, esperando elas saírem. Deu uns 20, 30 minutos, saíram. Meninas, o que vocês estão fazendo aqui? Na verdade, essas mulheres, elas ficam muito tempo aqui com as crianças. Então, o que a gente faz? Uma vez por semana, a gente dá aula de pintura em tecido, crochê, origami, e durante a atividade, a gente evangeliza as mães. Olha eu, preocupado com um paciente, e tem alguém ali preocupado com a mãe do paciente. O que começou a acontecer? As mulheres da limpeza e das que trabalham ali, começaram a pedir para a gente oração, queria que a gente parasse para orar, no meio do trabalho ali, a gente, vamos fazer o seguinte, na hora do nosso almoço, a gente desce na pracinha do hospital. Uma palavrinha rápida, uma mensagem de 10 minutos, e se vocês quiserem um aconselhamento pessoal, uma oração, a gente está ali disponível. Olha isso, já tinha uma equipe preocupada com a equipe de serviço, mas para mim, the best foi a Oneida. Eu conheci a Oneida na época, ela já era uma senhora de 60 e poucos anos, mulher de classe alta, vou falar baixinho, menor de idade. Ela casou com um generalzão do exército, mais de 30 anos mais velho que ela. Ela foi criada a dondoquinha dentro da mansão do homem. A governanta e o motorista pegava ela, ia para o supermercado, a governanta fazia a compra, voltava para casa. Resumindo, o general morreu, Oneida ficou analfabeta, não sabia senha de banco, não sabia cartão, não sabia ir na esquina comprar um pão. Encontro então Oneida, essa é a história da Oneida. Encontro a Oneida viúva, aos quase 70 anos, no seu taier chique, se recusava a ir de sapato baixo, seu sapato alto. O que a Oneida faz? O paciente morre, ela acompanha a viúva, ajuda a comprar o caixão, os trâmites da certidão de óbito, se quiser ela até prega no funeral. Aí eu brincava com ela assim, Oneida, eu estou preocupado com o paciente, as 2 ali estão preocupadas com as mães do paciente, a outra com os profissionais, você não vê a hora que um paciente morre para você trabalhar com a viúva. Como é que você vai imaginar um trabalho desse dentro do hospital? Né? Então veja, às vezes você tem uma habilidade, um talento, você pinta, você pintura em tecido, crochê, tricô, que você pode estar dentro do hospital sem necessariamente estar ligado ao paciente, né? E alcançar então, o que aconteceu? Começamos a identificar médico e enfermeira cristãos, e a nossa chefe no hospital, ela era organista. O que a gente fez? Em 2, 3 dias antes do Natal, nós descemos com esses médicos e enfermeiras lá embaixo e ensaiamos musiquinha. Pinheirinhos, que alegria, noite feliz. Umas 3, 4 musiquinhas de Natal, e então nós fizemos um mutirão. Os médicos, as enfermeiras, voluntários, a gente ia passando nos corredores e os médicos e enfermeiras cantando. Você precisa ver a alegria das crianças de verem os seus médicos, que estão acostumados a estar ali no curativo, na injeção, cantando para eles. Oh, gente, olha quanta oportunidade, olha o tamanho desse ministério que é a capelania hospitalar, né? Então, a intenção que eu tinha mesmo nessa palestra é despertar no seu coração. Eu soube que vocês trabalham com capelania, né? Como que é a aceitação do hospital aqui em Cuiabá? Você tem ideia? Assim, por exemplo, é fácil? Não é?
Porque eu vou em cidades e estados em que há uma restrição, os hospitais não deixam entrar, o treinamento é muito rigoroso. Vocês têm alguma informação desse sentido? Do Hospital Júlio Miller, né, que é um hospital universitário. SUS. Mas, assim, quando você está identificado como capelão, os outros hospitais deixam você entrar. O que mais barra aqui em Cuiabá é o Hospital Geral. Ele é o mais difícil de entrar. Todos os outros, se você está identificado com o seu jalequinho, crachá, eles deixam entrar. Como o senhor falou, fora do horário de visita, o visitador religioso pode entrar. Que maravilha. Então, eu acho um progresso, porque eu vejo muita reclamação por onde eu vou. Você falou que no seu trabalho você ia aos finais de semana, sábados, domingos, mas que tinha um pessoal que ia durante a semana. Existe alguma indicação nesse sentido de periodicidade? Como capelania, a gente tinha uma escala, né? De sempre ter um visitador hospitalar, né? Então, a gente, todos os dias, durante o período integral, de segunda a sexta, e sábado e domingo também. Então, a gente fazia algum tipo de escala para sempre ter alguém presente ali, representando a capelania. É aqui também? Muito bom. Eu acho assim bacana o fato de aceitar o seu crachá, a sua capacitação feita não necessariamente naquele hospital, já é um grande progresso. Gente, vocês devem ter recebido aí o meu cartãozinho, né? Nesse cartãozinho, gente, tem todo o meu contato. Tem o canal de YouTube, onde você entra, e todos os programas de televisão estão postados lá. Tio Uli e os bonecos. Se você colocar isso no YouTube, vem lá trocentas mil coisas, né? Tem ali o meu Instagram. Então, lá no Instagram, você entra lá, detesta essa palavra, seguidor. Você entra lá e lá posto sempre novidades, curiosidades de Ministério Infantil, conteúdo para as crianças. No YouTube, se você escrever lá Tio Uli e os bonecos, vai aparecer um monte de coisa, mas tudo que eu produzi para a televisão. Se você quiser conhecer o meu YouTube particular, você tem que colocar assim, ó, www.youtube.com/Tio Uli e os bonecos. Aí você vai cair dentro do meu canal. Porque senão você vai ver tudo que está postado lá de televisão. Tem muita coisa também. Ok? Então, o que mais do cartão que eu quero dizer? Em meu telefone particular. Não tenho secretária de propósito. Para mim é o meu diferencial. Se você me ligar, eu que vou te atender. No máximo que vai acontecer, eu não estou, e você deixa recado, eu te retorno em seguida. Minhas filhas falam assim, pai, você é muito ocupado. Deixa eu fazer sua agenda, deixa eu cuidar do seu telefone. Não. Né? A pessoa liga. É engraçado que as pessoas mandam no zap assim para mim. Como eu faço para entrar em contato com o tio Uli? Amiga, eu sou o tio Uli, o que você precisa? A pessoa fala, que negócio estranho, né? Porque hoje a gente está tão cheio de famosinho, que você fala que a secretária da secretária da secretária do famoso, né? E aí famoso aqui é Jesus. Perguntas. Gente, valeu? Né? Mesmo que não seja o seu chamado específico para enfermos, você pode orientar pessoas, né? Você pode contagiar, você que sabe da necessidade que se tem, você pode, né? Tá aí compartilhando. Gente, muita gente me perguntou do livrinho. Para que eu escrevi esse livrinho? Para você que quer trabalhar com bonecos, já ter o texto pronto. Mas qual é a minha surpresa? Tem Ministério Infantil que usa para as crianças dramatizarem. Porque é uma peça de teatro, né? Que na verdade eu escrevi para... Mas outra curiosidade, as professoras usam para elas dramatizarem nas épocas especiais para as crianças. E obviamente é um livrinho de historinha para criança que já sabe ler também, ok? Então é a forma da gente poder. A cada 8 que eu vendo, eu consigo um de graça. E com esse de graça que eu consigo. Toda visita hospitalar que eu vou, no mínimo, pelo menos uma Bíblia infantil a criança ganha, né? Fora as festinhas que aí tem dia da criança, ganha presente, na Páscoa ganha chocolate. Falando nisso, quem sabe hoje à noite eu aproveito para contar para quem vier a verdadeira história da Páscoa, né? Com todos os bonecos. Amém? Pelo menos 3 perguntas, senão vocês não vão embora. Hã? Já deu horário, né? Alguma pergunta? Curiosidade? Dúvida? Nossa, eu tenho tanta
coisa para perguntar? Deixa eu ver se eu esqueci algo importante também para falar. Qual o seu caminho de entrada no hospital? Se existe uma capelania, meio caminho andado. É só você ser treinado e começar o seu trabalho. Não existe capelania. Busque assistente social ou a psicóloga do hospital para ver se eles têm algum tipo de projeto lá dentro para você se adequar. Ou quem sabe, não tendo nada, não é você que vai começar um projeto lá dentro, né? Então, esse é o contato inicial. Sempre buscar se já existe ou os profissionais mais inerentes à área para que você possa se candidatar. Depois do trabalho de tantos anos no hospital, olha que repercussão legal. Tem um vídeo aí chamado Humanização, Ingrid. Eu gravei com aquela mocinha, a idade é uma maldade, né? É uma atriz da Globo que tem um cabelo curtinho. Vocês vão lembrar aí, quando vê. Débora. Tudo é o contrário. Não se pode confiar nas aparências. Qual dessas crianças é nosso paciente? Pergunta. Será que todo doente precisa ter cara de doente? No Hospital da Barreira tem criança de tudo quanto é cara, de tudo quanto é lugar. Tem criança com meses e crianças com décadas. Como no País das Maravilhas, aqui, ao contrário do que temos aprendido a pensar, o riso é maior que o choro, as alegrias mais frequentes que as tristezas. O projeto
Tá bom, Ingrid. Gente, um trunfo que você tem na mão. Existe uma lei de 2005 que traz para os hospitais a obrigação de ter no seu interior projetos que amenizem o trauma de internação do paciente. Então, eu fui numa cidade do interior e o pastor da igreja, eu perguntei a mesma pergunta, como é que é o acesso ao hospital? Aí a irmãzinha disse assim, o superintendente do hospital não deixa a gente entrar. Aí o pastor me disse assim, ele é meu amigo, quer falar com ele? Falei, quero. Fomos na casa dele, ele não estava. A esposa disse assim, ele teve uma emergência no hospital, porque ele também é o cirurgião, e ele está lá, vai lá no consultório dele no hospital. Fomos no hospital. Cheguei no hospital, o pastor me apresentou, olha, esse é o doutor fulano, é o tio Uli, ele está aqui na nossa cidade, deu um curso para a gente, treinamento para professores. Aí eu já virei para ele e falei assim para ele, o senhor tem aqui no hospital o departamento de capelania? Ele, duro e seco. Não. Eu vi que ele já mudou o comportamento. Eu falei assim, e como o senhor está agindo em relação à lei de humanização de 2005? Aí ele ficou vermelho. Que é lei? 2 grandes hospitais de São Paulo foram multados porque não tinham nenhuma iniciativa. Ele falou, dá um pulinho aqui na minha sala. Nós estávamos ali no corredor. Abriu uma gaveta, abriu um caderno e me mostrou. Eu li. Igreja Batista não sei o quê. Igreja Assembleia não sei o quê. Igreja do Nazareno. Você está vendo esse povo aqui? Eles me procuraram. Fiz crachá de identificação para todo mundo. E-mail no hospital comunicando médicos e enfermeiras do que vai acontecer a partir de então. Vieram uma vez e nunca mais apareceram. Então a gente dá tiro no próprio pé. Então tem muita porta fechada porque a gente mesmo fechou. E aí fica mais difícil. Impossível não, mas fica mais difícil. Então aquele médico, superintendente, traumatizado porque mudou toda a estrutura e foram uma vez, não foram mais. Okay? Então, uma pergunta. Olha o que acontece comigo. Por exemplo, a maioria dos convites que eu tenho, em geral o primeiro, como esse aqui. O que a igreja faz? Treinamento sábado de manhã e à tarde. Sábado à noite, culto com as crianças. Domingo de manhã, prego para a igreja inteira, uma palavra específica para os pais. Domingo à noite, culto com a igreja toda, segunda eu vou embora. Tem muitas igrejas que me convidam, que sequer eu ponho o pé dentro da igreja. A igreja me leva para o hospital da cidade, para a creche da cidade, para a praça da cidade, para o orfanato da cidade. Né? Não tenho nenhum contato dentro da igreja. Ela me traz para a cidade. Então, aproveita essas portas abertas. Então, me convidam especificamente para esse tipo de trabalho. De visitação. Ou treinamento, como está acontecendo aqui. Mas a segunda vez, ou uma igreja que já recentemente já trouxe treinamento para os professores, tal, me leva para esse segundo tipo de programação. Na verdade, o convite que eu recebo é assim, o meu fim de semana na igreja. O que ela planejar, eu faço. Né? Um pastor outro dia me ligou, Uli, vem para a minha igreja. O que eu fiz? Sábado de manhã e de tarde, treinamento. Sábado à noite, culto com as crianças. Domingo de manhã, com a igreja toda. Domingo à noite, com a igreja toda. Então, o único período que eu tenho para descansar um pouquinho é de domingo de manhã para domingo à noite. Ele me levou para visitar 8 pessoas desviadas da igreja. Né? Então, assim, a gente é evangelista. Claro que minha prática é com as crianças, mas a gente está para servir de acordo com a necessidade que a igreja tem. Ok? Gente, valeu. Valeu. Tenho algo muito sério para falar para vocês nesse final. Eu fui tremendamente abençoado de passar o dia com você. Deus abençoe sua vida, seu chamado ministerial, sua vida na igreja. Né? A igreja precisa da gente. Nós somos igrejas, né? Mas as pessoas que vêm para esse hospital precisam de médicos, precisam de enfermeiras, né? As crianças precisam de gente. Nós precisamos, né? E eu sei que a gente depende de Deus e do Espírito Santo. Sentado mesmo como a gente estava, vamos orar? Depois, pastora, se você quiser vir aqui. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial. Eu sei que o Senhor é que faz o trabalho, o Teu Espírito Santo que completa aquilo que a gente não conseguiu falar ou esqueceu. Mas o meu desejo, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja incomodando meus irmãos aqui, de uma forma de eles alargarem suas tendas,
né? Que eles tenham, Senhor, o seu tempo administrado por Ti, para que eles possam alcançar as crianças aqui na igreja, as crianças que nunca terão condições de vir à igreja, os seus vizinhos, os seus familiares, que eles sejam um instrumento Teu, Senhor, com criatividade, falando a língua dessas crianças, para que muitos desses pequenos sejam alcançados. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Gente, eu sei que eu vou para o céu e eu quero levar um monte de crianças comigo, viu? Então esse tem que ser o nosso desejo. Amém? Pastora? Não? Tá, 19h30. Então, gente, está aberto.